resolver todas, né? Porque o banco de questões tem mais que o dobro, o meu banco de questões tem mais que o dobro, então fica difícil. Ainda mais aqui que vocês tiveram duas tentativas e é só de marcar. Vão compartilhar a tela, né, cara? Fica mais fácil, né? Então tá aí. Essa aqui foi a que eu acabei de resolver, né? Então, essa daqui, como vocês têm duas tentativas, na parte dissertativa, às vezes não dá tempo de. O objetivo não é fazer duas vezes, né? Caso aconteça algum imprevisto, falta de energia, falta de internet, enfim, você não ser prejudicado, né? O objetivo não é você fazer duas vezes, né, a prova. Mas aí, lá é mais difícil a gente fazer as questões duas vezes e aqui é bem mais fácil, né? Que é só de marcar e você não tem nada a perder. O hábito de vocês, igual eu tô falando, não é por duas tentativas para isso. Mas o hábito leva vocês, né? Vocês estão tendo o hábito de fazer duas vezes. Então aqui é difícil eu resolver todos que foram contemplados, né? Esse daí que eu acabei de resolver. Esse aqui, que é o de Rodana, vale a pena resolver, que é um pouquinho diferente, tá? Resolver ele aqui rapidinho. O próximo de elevadores, não, aí, ó, subindo retardado, não é diferente dos outros, mudou os valores aqui, não é diferente daquele que eu resolvi no dissertativo, eu vou pular esse aí, tá certo? Não sei que alguém teve alguma dúvida. Esse aqui, o 4 idêntico a 1, tá? Até mais fácil, porque só tem uma massa, beleza? Só admitir Bruno aqui. Só tem uma massa, né? Então, 4, perdão. Questãozinha 5. Questão 5. Essa é parecida com a da Rodana lá, que eu vou corrigir também. Então esse aí não precisa. Esse daqui tá mais fácil que o primeiro, porque não tem a força contrária, só tem uma força atuando sobre todo mundo. E esse daqui tem uma grande vantagem que todas as massas são idênticas, né? E tá atuando 18 newtons, em três massas idênticas. Então, quanto que vai ficar para cada um? Vai ficar 6 newtons para cada um. Ou vai ficar 18 empurrando 18 quilogramas. Então vai dar uma aceleração o quê? 1. Né? Vai dar aceleração 1 aqui. Ele é mais tranquilo. Como eu resolvi os outros lá, eu vou pular ele. Beleza? Dessa vez eu coloquei só 7 questões. E essa aqui era a questão teórica. Teórica sobre plano inclinado. Como eu estava falando de plano inclinado aí agora, deixa eu resolver esse daqui, né? Primeiro, então. Que ele é teoria, não precisa. Vejamos a figura. Nela temos a representação de diversas forças que agem sobre o bloco, né, sobre um plano inclinado. Aí esse exercício ele mudou assim, para uns eu perguntava força normal, para outros eu perguntava atrito, para outros talvez peso, né? Então aqui especificamente eu perguntei, né, o vetor que melhor representa a força normal do bloco, né? A força normal aqui é o vetor A, né? O vetor A, tá? Atenção, o vetor A, né? Letra E que fala que é o vetor A. Se eu tivesse perguntado atrito, seria o E. Se eu tivesse perguntado força-peso, seria C. Então você só tinha que identificar as forças só. Beleza? Era só isso, na verdade. Tranquilos? Dúvidas? Não, né? Então deixa eu resolver. Deixa eu apagar isso aqui, senão meu computador tem tanta memória, senão ele tá igual eu, sem memória. Então tá aí. Essa aqui é o de Roldanazinha. Resolver só. Oh. Esse aqui é o de Roldana. Se alguém tiver alguma dúvida sobre aquele lá da mesa, que está em cima da mesa, só me falar que eu resolvo ele, tá? Se ninguém falar nada, não que ele seja fácil, é porque ele é no mesmo estilo desse aqui. Aí eu não vou explicar, vou deixar passar, beleza? Bem, então tá aqui, ó, uma máquina ideal. São presas duas massas tais que eu tenho M1 maior que M2. Inicialmente as massas estão em repouso.
e niveladas, né, uma do lado da outra ali após o abandono simultâneo das duas massas, verifica-se que o movimento que o sistema, né, perdão, entra em movimento acelerado. Então a massa um é maior que a 2, ótimo. Então ele vai para a esquerda aqui, ó. Vai gerar um movimento aqui para a esquerda. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10, determine em metros por segundo ao quadrado a aceleração do sistema. A massa M1 é 30, M2 é 20 e ele quer saber qual que é a aceleração. Bem, você tem duas forças peso atuando aí, né? Uma atuando para a esquerda, vou chamar de peso 1, e outra atuando, tá, para a direita, só que menor, que eu vou chamar de peso 2. Então, qual que é a ideia? Sempre a mesma. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a força resultante? Um peso menos o outro. Né? Vou pegar o maior menos o menor. Vou pegar a massa total. Pronto, achei a aceleração. Então, o peso de uma aqui é 300 newtons, do outro aqui 200 newtons. Então, vai ficar 300 newtons menos 100. A massa total é só somar as duas, né? Vai dar 50 vezes a aceleração. Então aqui vai ficar 200 newtons, que é igual a 50. Vai dar 200 dividido por 50. 4 metros por segundo ao quadrado. Ó, não tem essa opção aqui não? Que coisa. 300. Ah, eu que viajei aqui, né? Perdão, eu que viajei aqui. Ninguém me chamou atenção. Eu viajei aqui nessa força que eu coloquei. Eu já pensei no resultado, foi mal. É 300 newtons menos 200, né? Eu já coloquei a resposta, foi mal. E a massa total que é 50. Tá? Viram o que eu errei, né? Eu já coloquei o 100 ali, né? Já fiz aqui 300, que é o peso de um, menos 200, que é o peso do outro. Que é igual a 50 vezes a aceleração. Então vai ficar 100 dividido por 50 aqui. A aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, tá aí, ó. Tranquilos? Dúvidas? Olha eu fechando já essa pergunta. Beleza, né? Bem, para resolver outro aqui, o 3 aqui é. Não, elevadores. Igualzinho aquele que eu resolvi. E tenho esse aqui, ó. Quando é o bloco pendurado e dois em cima da mesa e um pendurado. Alguém teve alguma dúvida? Quer que eu resolva isso aí? Ninguém teve nenhuma dúvida específica, eu vou passar para não. Você pode fazer esse exercício aí, que eu fico Claro, meio inseguro nele, eu só fico. pra ver se tá direitinho. Beleza. Aí esse carinha aí, ele. Poxa, mas o que essa anta desse professor tá fazendo isso toda hora? Então tá aqui. Beleza. Esse aqui eu vou fazer o quê? Bem, primeiro eu vou identificar as forças que atuam. Então, o conceito de força, embora algo intuitivo, pode ser baseado nos efeitos causados por ela, tais como a aceleração e a deformação. Deformação é quando o cara está falando de mola. Ele vai fazer uma força numa mola, aí ele acaba deformando a mola, né? Deslocando a mola. Tá? É só para contexto. O que você vai precisar mesmo, na verdade, é a aceleração. Então, na figura, os corpos representam massas de 2 quilogramas. Só que quem está em cima da mesa, tá? Quem está em cima da mesa, o peso não influencia. Por quê? Porque o peso é anulado com a normal aqui. O B é 3 quilogramas, né? O peso é anulado com a normal. O peso aqui só vai fazer sentido você preocupar com o peso aqui se ele falar que tem atrito. Aí eu preciso da normal, calcular o atrito, né?
Beleza. E o cara que está pendurado, ele está com 5 quilogramas. Beleza? 5 quilogramas. Tá ótimo, então. Então tem esse cara que está pendurado aqui. Ele é a única força-peso que me preocupa aqui, que vai puxar o sistema, que eu tenho que considerar. Beleza? Então é o carinha C. Os outros pesos não me interessam. Então o carinha C vai puxar o sistema aqui. Pelo menos é a tentativa do C fazer isso. Coeficiente de atrito entre a superfície de apoio e os blocos A e B é nulo. Ótimo, não tem força de atrito. Já facilitou bastante a minha vida aí. Beleza? Nessas condições é correto afirmar que a aceleração é. Então vamos calcular a aceleração aqui. A única força que está atuando, aquela mesma ideia de sempre, né? Força resultante é igual a massa resultante, ou seja, massa total, vezes aceleração. Bacana. Só que a única força que pode puxar o sistema não é a única força que existe. Tem várias. Aqui tem duas normais, dois pesos, três pesos, né? Duas normais, tem tensão, tem força-tensão. O que mais tem aqui é força. Só que a única que está conseguindo puxar o sistema é de quem está pendurado aqui, que é o peso do carinha C, né? Que é a massa dele vezes a aceleração. 50 newtons. Então, de cara, eu já sei que a força é resultante de 50 newtons. Quem que ela puxa? Todo mundo. Ela vai puxar todo mundo. Né? Então ela vai puxar todo mundo aí. Vou colocar aqui só para indicar, né? Ficar mais didático. Então tá aí, 50. Somando todas as massas aqui vai dar 10. Vezes a aceleração. Então a aceleração aqui vai ficar 5 metros por segundo ao quadrado. 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema. A aceleração do sistema. 5 metros quadrados. Beleza? Tranquilos? Se alguém depois tiver alguma Tranquilo. outra dúvida, ou caso, dá uma olhada na questão que eu fiz assim, 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 que aí eu consigo acessar, entrar lá e olhar quais foram as questões selecionadas para um aluno, para um estudante específico. Ah, cara, tem uma de rodando lá que eu não estou concordando com a resposta, eu não tô, eu revisei todas, gente, não foi uma vez só não, tá? Mas se você ficou cismado, não fica cismado não, tá? Porque se acontecer, que ser humano erra mesmo. Se acontecer de não bater a resposta, só estou lembrando isso aqui agora porque a outra lá eu vacilei numa continha lá e eu vi que não apareceu. Não tem problema não, tá? Eu posso ir lá no sistema, mudar a resposta, né? E se não tiver a resposta aqui, na casa eu fiz, deu foi 2,5. Aí eu posso ir lá mudar o gabarito e mandar recalcular a prova de todo mundo, tá? Ninguém fica no prejuízo não. Se não tem resposta, eu tenho como ir lá. Isso serve para todo mundo, tá, gente? Eu continuei nessa parte aí, tá? Eu saí da coordenação, mas eu continuei nessa parte aí. Essa parte de programação da plataforma eu continuei, tá? Então, se precisar uma alteração, não tinha resposta na questão de física, ou de matemática, ou de química, não sei o que não. Aí, obviamente, que eu vou entrar em contato com o professor e a gente anula a questão, eu coloco todas certas. Se não tem resposta que eu coloco todas certas, mando recalcular, todo mundo ganha um ponto. Beleza? Então é assim que funciona. Se foi só gabarito errado, eu mudo o gabarito, mando recalcular, que aí cai na questão que você marcou. Né? Por isso que a orientação é sempre essa. Você nunca deixar de marcar. Nossa, eu tenho certeza que deu foi 2,5, gente. Não deixa de marcar, não. Tá? Porque aí depois eu vou e mudo o gabarito. Se foi de fato isso, né? Eu mudo o gabarito, você não vai ser prejudicado. Você não pode deixar em branco. Se você deixar em branco, nem se eu anular a questão, colocar todas corretas, você vai perder. Você não anotou nada, você não marcou nada. Beleza? Tranquilos? Então, alguma dúvida específica aí? Alguém quer que eu resolva algum outro exercício? Se não, eu vou para a matéria nova. Né? Porque o tempo tem que andar aqui, né? Tranquilos? Tudo beleza aí? Vou entender como um sim, então. Assim, não, Carlos, beleza, vamos para a matéria nova. Ah, tô doido para estudar física. Ah, eu amo física. Então, fechou aí. Bem, a matéria nova é o último tópico que falta aí desse capítulo de aplicações de leis de Newton, tá? É um conceito, tá? O que acontece, cara, com leis de Newton?
Eu estudo as três leis de Newton e depois eu fico aplicando força em tudo que é lugar. Então essa parte de aplicações, esse capítulo aí de aplicações de leis de Newton é um capítulo gigante, gigante, gigante. Porque eu pego aquela ideia de força lá da segunda lei e saio aplicando ela para tudo que é sistema que você pensar. E existe um muito interessante, lógico, tudo é interessante em física, né? É, existe um que é sistema de alavancas. Por exemplo, quando eu vou tirar um parafuso, por exemplo, né? Tô com um parafuso lá, né? Tem lá a porca dele lá, ou a parte dele lá tem sextavado, né? Tem seis faces, né? Deixa eu melhorar, tentar melhorar aqui um tiquinho. Aí eu uso uma chave, porque gente, metal é tão caro, por que eu não uso uma chave, né? Bem curtinha, só para pegar ele aqui, ó, só para pegar o parafuso aqui, ó, né? Só para pegar ele aqui, ó. Não, geralmente eu uso uma com cabo grande, né? Então, por que eu não pego uma chavinha pequenininha para mim só com a mão lá girar, né? Porque eu economizaria metal, né? E venderia a minha chave mais barata, tendo a mesma margem de lucro. Mas não, eu tenho que fazer ela com um cabo maior. Por quê? Bem, aí que tá. Porque a força que eu vou aplicar, quanto mais distante eu aplicar a força do centro do meu parafuso, da minha porca, mais fácil, ou seja, essa distância aqui que é importante. Ó. Quanto mais distante eu estiver, mais fácil fica, né, para girar esse negócio aí. Então essa distânciazinha aqui, ó, mais fácil fica para girar, né? Então parece que tem algum efeito, né, provocado aqui pela nossa força, que quando aplicada a uma distância grande, facilita esse giro aqui, ó. Ô, Carlos, Fala, amigão. essa imagem que você colocou aqui na tela, o que era para ser isso? Boa pergunta, cara. Boa pergunta. Isso aqui seria um parafuso, né, visto de cima. E isso aqui é chave inglesa, né, que a gente fala, para girar esse parafuso aí. Por isso que eu gosto de imagem da internet, né, mais didática, né? Então seria uma chave para girar esse parafuso aí. Quando eu vou tentar tirar um prego, deixa eu narrar melhor meus desenhos aqui, né? Quando eu vou tentar tirar um prego de uma superfície, o jeito que eu uso o martelo, tá lá meu pregozinho lá, tá? Como que eu uso esse meu martelo? Olha como é que eu aplico a força. Primeiro que a força, a parte do martelo que vai pegar o prego aqui, ó, né? Aquela parte do martelo lá, né? Que pega o prego, ele fica bem distante, vixe Maria. Ele fica bem distante. Olha o meu martelo. Ele fica bem distante. Isso aqui é o cabo de madeira dele. Ele fica bem distante da onde eu vou aplicar a força. Então, quando eu vou tentar tirar o prego, usando o meu Carlos, martelo lindo aqui, fala, amigão. eu acho que você colocou o cabo de madeira no lugar errado. É porque ficou meio torto aqui, né, cara? Deixa eu melhorar Não, aqui um mas é tiquinho. que eu acho que o cabo de madeira ele fica na superfície de cima. É porque tem um apoio aqui, né? O meu martelo tá com problema, cara. Calma aí. Então, eu achei mais fácil fazer ele desenhado pra cima, sabe? Mas quando você vai pegar aqui o martelo, aqui a parte de bater no prego, aí aqui atrás que vem essa parte do recurso para tirar o, o prego, né? E depois vem o cabo aqui, ó. Né? O artista. Aí depois vem o cabo aqui, ó. Né? Depois vem meu cabozinho aqui, ó. Aí para colocar ele aqui, para virar ele aqui, como se fosse
a parte que bate no prego, às vezes até fica aqui como apoio, e tem a parte que vai no prego aqui, ó, para pegar o prego aqui, ó. Tá vendo? Por isso que eu sabia que eu não ia conseguir desenhar ele invertido. Aí vem o cabo de madeira aqui, ó. A força que eu aplico, é só pegar na internet, né? A força que eu aplico, né, ela é para num determinado sentido aqui a força que eu aplico, né? Aí essa parte do martelo aqui, ó, fica como ponto de apoio, né? Fica como apoio, né? Fica como apoio, meu, bem mal desenhado aqui, fica como apoio, e eu consigo fazer o quê? De certa forma, um giro, né? Não deixa de ser um giro. Eu acabo tentando conseguindo girar isso aqui para cima, né? E exercer uma força no prego aqui, ó, para cima. Mas eu não queria pensar nessa força não. A força que eu faço, essa daqui eu aplico essa força, ela está a certa distância do ponto de apoio, porque o martelo está apoiando aqui, e aí eu consigo fazer esse negócio girar. Eu faço, isso aqui desce, e esse outro lado sobe, e eu consigo tirar o prego daqui, certo? Então tem várias situações em que aplicar uma força a uma certa distância, né, é bem mais fácil. Então, por exemplo, uma porta, né? Se eu pegar uma porta, né, que está ali instalada ali, ó. Aí aqui são minhas dobradiças ali bonitinha. Uma portazinha que está instalada ali, ó. Porta. Aí, ó. Aí o desenho fica bom, fica claro que é uma porta, né? Uma porta escrito com A, não com triângulo. Aí o que acontece? Aonde que você vai exercer a força na sua porta aqui? Justamente na. Se você aplicasse a força, você pode fazer esse teste. Se você aplicar essa força bem próxima da dobradiça, aplicar uma força, ou no meio da porta, né, de preferência mais próximo da dobradiça, você vai ver que aplicar a força aqui, ó, sem dúvida nenhuma, a mesma força, o efeito, ou seja, é bem mais fácil você girar a porta, né? Então então você está girando, na verdade você está aplicando a força, né? Você está aplicando a força aqui, ó. A dobradiça da porta é o seu eixo, a gente fala, seu ponto de apoio, né? É onde ela vai girar, a porta vai girar. Então você está aplicando a força o mais longe possível, o mais distante possível, né, da, da dobradiça. Se você tentar fechar a porta fazendo uma força mais próxima da dobradiça, você vai ver que é bem mais difícil. Ou até mesmo no meio da porta, é bem mais difícil fechar a porta. Quanto mais distante você exerce a força, mais fácil é. Tanto que porta, ou janela, ou porteira, né? Quanto mais comprida é a porteira aqui, ó, mais fácil é exercer, fechar. Porque você está fazendo uma força bem longe. Tem várias outras ferramentas que usam dessa distância para facilitar a força. Essa chave de roda de carro, né, geralmente ela é uma chavezinha de roda, ela é relativamente curta, tá? Ela é relativamente curta, tá certo? Mas quando ela é em forma de uma cruz, né? Faz de conta que aquela é assim, ó. Quando ela é no formato de uma cruz, tá? Fica mais fácil de exercer a força, tá certo? Geralmente quando ela é no formato de cruz, fica mais fácil de exercer a força. Por quê? Você vai colocar isso aqui na roda para tirar o parafuso da roda, você vai poder exercer uma força. De um lado, você vai poder exercer uma força para baixo, por exemplo. De um lado, você vai exercer a força para baixo. E do outro lado, você vai exercer a força
para cima, certo? Então você está exercendo força tanto para baixo quanto para cima. Tem umas chavinhas bem vagabundazinha, opa, perdão, termo não científico, que ela é isso aqui, ó. Ela é parecendo um cachimbo. Aí você tem um lado só para fazer força, né? Você tem um lado só para fazer força. Você colocar lá na roda, né? Você vai colocar lá na roda, né? No parafuso aqui, ó. E um parafuso bem feito pra caramba. E aqui você vai fazer uma força num sentido só, né? Vai fazer força num sentido só. E essa outra em cruz, pelo menos ela tem essa facilidade de você ir lá, exercer de um lado você faz a força para baixo, do outro lado você faz para cima, né? Como se você estivesse tentando girar uma cruz ali. Então fica bem mais eficiente, bem mais fácil. Mesmo assim, tem gente que ainda tem que, né? Ainda tem que ir lá colocar, tipo, enfiar um cano aqui, ó, em um dos lados aqui, para o braço ficar maior, para ele fazer a força mais distante. Porque onde que vai ser o centro? O centro vai ser aqui, ó, o eixo, né? Isso aqui que vai virar o eixo. Ó. Cada hora dobradiça, aqui que vai ser o eixo, ó, vertical. Aqui, na hora de você tirar a roda lá, horizontal. Então essa distância onde você está aplicando a força e esse ponto de apoio aqui, ó, quanto maior for essa distância, maior é o efeito. Ou seja, você vai conseguir girar, fazer esse negócio descer e fazer esse lado de cá subir. Ó. Beleza? Aí vamos para os desenhos melhores aqui. Uma coisa simples, né? Quem nunca brincou, né? Na época de criança, aí, numa gangorrazinha. A gangorra é um exemplo disso. Você pode aplicar força tanto de um lado quanto do outro da gangorra. E o ponto de apoio, obviamente, está aqui no meio. É lógico que aqui é a mesma distância. Mas, se você tem que colocar uma criança um pouquinho mais pesada, por exemplo, né? Aonde você colocaria? Porque lá naqueles outros exemplos que eu mostrei aqui, modestamente, muito bem desenhados, né? Fábio perguntou, nem sei porquê, né, Fábio? O que que acontece? Aqui eu estou tentando fazer o quê? Eu não consigo fazer muita força, então eu estou tentando tornar a minha força mais eficiente, né? Agora, aqui, nesse simuladorzinho aqui, eu vou o próprio meu próprio peso, né, sentando de um lado aqui já vai fazer uma força a uma certa distância. Então, se você tem uma criança mais leve, se você colocar ela mais distante, né, vamos colocar aqui o mais distante possível, tá? Vou até colocar uma réguazinha aqui, né, lá. Vou colocar ela a 2 metros de distância. A criança mais pesada, na mais pesadinha, eu poderia colocar ela mais próxima, certo? Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Então, se você tem condição de fazer mais força peso, que no caso você pode ficar mais perto, pode fazer a força mais perto. Agora, se você não tem uma massa muito grande ou não tem condição de fazer uma força muito grande, você pode fazer essa força mais distante para tornar mais eficiente. Então, quando eu tirar esses apoios aqui, ó, não vai sair do lugar. Por quê? Eu fiz o dobro da força numa distância de 1 metro. Aí aqui, o que, que eu fiz? Eu fiz a metade da força, né, que tem menos massa, a força peso é menor. Só que no dobro da distância. Por isso que ele ficou em equilíbrio. Então, se eu fizesse um pouquinho antes aqui, ó, né, deixa eu voltar aqui. Se eu fizesse um pouquinho antes aqui, 1,5 ou 1,75, ó, quando eu tirasse o apoio, já não ficaria em equilíbrio, né? Então, se eu tenho condição, né, ou melhor, se eu não tenho condição de fazer uma força muito Carlos, forte, fala, amigão. o que que acontece se você colocar o de 10 em 2? Não, o de 10 no 1,75 e o de e mais 5, não, 1,75. Ah, perdão. E mais 5 quilos no 1,5. Vai dar o mesmo resultado ou vai pesar para um lado para o outro? Vai pesar mais pro lado dele. Mas por que que a diferença Aí, ficou tão aqui eu grande? tenho duas forças atuando a duas distâncias diferentes, né? Então,
vai dar um desequilíbrio pro lado de cá. Tem que fazer as continhas, eu vou ensinar a fazer essas contas, né? E se colocar o 20 lá, lá na ponta e deixar. Na ponta aqui mais pra cá, você fala? É, e depois coloca o 5 onde ele tava. O 5. Ah, tá. É, Não é suficiente ainda. Se você entendi. fizer o produto aqui, ó, vou mostrar 20 vezes 2 dá 40, né? Aqui você não vai ter 40 do lado de cá, né? Ou mais de 40 para fazer ele descer, né? Então vamos tentar melhorar. Tem outras possibilidades, por exemplo, se eu colocar esse cara aqui, eu tinha colocado ele no 1, né? Para esse aqui ter o mesmo efeito, eu tenho que colocar ele no 2, né? Deixa eu ver se tem outras. Tem outras possibilidades, por exemplo. Se eu for colocar 15, eu consigo equilibrar 15 com 10 ou com 5, né? Então deixa eu colocar aqui, ó. Se eu colocar 15 a meio metro de distância, é só colocar 5, que é 3 vezes menor, a uma distância 3 vezes maior. Aí entra em equilíbrio. Então eu tenho que perceber essa relação aqui, ó. Massa vezes com a distância, né? Então se eu tenho uma massa 3 vezes menor, é só colocar numa distância 3 vezes maior para compensar, ok? Se eu colocar um pouquinho antes, um pouquinho depois, um pouquinho antes eu vou diminuir. Opa. Se eu colocar um pouquinho antes, eu vou diminuir o efeito, né? Vou diminuir o efeito aqui, ó. Mexer um pouquinho, mas continua em desequilíbrio, né? Então tem que colocar numa distância exatamente. E eu tenho outras possibilidades aqui também, né? O rapazinho aqui, colocar o rapazinho, que tem 20 quilos, então o outro tem 80, então tem que colocar esse cara o mais longe possível, rapazinho. E o cara tem que colocar o mais próximo possível. Então, se eu colocar ele que tem 4 vezes mais massa, se eu colocar ele a uma distância que é 4 vezes menor, aí entra em equilíbrio. Tá? Não olha o pé deles, não, tá? Olha o centro de massa deles aqui, ó. O centro da coluna aqui, é aqui que concentra o peso. Então, a massa de 80 quilogramas, que vai gerar uma força, peso de 800 newtons, foi colocada a meio quilo e deu certo. Ó. Equilibrou com a criança de 2 quilos apenas. Ó. Então eu tenho que conseguir estabelecer isso aí. Tranquilo? Então quer dizer que existe uma grandeza, né? Deixa eu tirar essa arte daqui. Existe uma grandeza, né? Que proporciona, que está relacionado com a distância, né? Que eu vou colocar entre parênteses aqui, é uma espécie de giro, né? Que eu estou querendo provocar ali. Então, veja bem. Existe uma grandeza que está relacionada com esse giro aqui, tá? Que eu vou colocar o nome físico dela, está relacionado com a força e aonde essa força é aplicada. Força aplicada. Aonde essa força é aplicada? A uma certa distância, tá? Uma certa distância. Esse giro tem livro que chama de torque e tem livro que chama de momento. O livro de vocês está chamando de momento porque ele está chamando de letra, ele está colocando isso como M. Então quer dizer que esse M, que é essa tendência, vamos colocar assim entre aspas, tendência, né, de girar a gangorra, de girar a chave de fenda, de girar a chave inglesa, de girar a gangorra, de girar o martelo, enfim, essa tendência de girar, vamos dizer assim. Essa grandeza chama momento, tá certo? E ela é tanto maior, quanto maior for a força, maior vai ser esse momento. Lógico, qualquer objeto que você fizer uma força muito grande, você vai girar ele, né? Só que eu sou limitado pela força que eu consigo fazer. Então, se eu aumentar a distância, eu aumento esse momento, essa vontade de girar esse objeto. E se você olhar lá, qual que é o momento que
essa criança está exercendo? Vamos calcular o momento que a criança tá, tá exercendo. Tá? Então vou colocar momento da criança, né? Mas vai ficar para a próxima aula. E momento do adulto, do homem lá. Tá? A força que ele está fazendo é o peso dele, o peso da criança. E a força que o homem está fazendo é o próprio peso dele. Vou chamar de força do homem. Vezes a distância. A distância do homem vezes a distância da criança. Certo? Então, como é que vai ficar isso e como é que vai ficar isso? O peso da criança é 20 kg vezes a aceleração da gravidade. Então vai ficar 200, que é o peso da criança, vezes a distância que ela está. Qual que é a distância que ela está? Ela está a 2 metros de distância. Então vai me dar um momento de 400. O que eu multipliquei? Newton vezes metro. E o lado de cá é o homem, que está com 80 kg a meio metro. Então vai ficar 800 newtons vezes meio metro, meio. Então vai dar 400 também. Por isso que eu estou em equilíbrio. Consigo equilibrar. Então o produto da força pela distância, né, tanto de um quanto do outro, se forem iguais, está em equilíbrio. Se forem diferentes, o que for maior leva o sistema para ele. Equilíbrio, né? Se a criança tivesse, e é possível ter, ali a minha régua acabou, né? Tem que fazer uma gangorra maior, né? Ou então colocar a pessoa mais próxima, colocar o adulto mais próximo, né? Dá para colocar ele aqui, ó, no 25. Aí ele não consegue mais. Porque pensa 800 vezes 0,25, né? É a mesma coisa que 800 dividido por 4, vai dar 200. E esse aqui está fazendo 400. Então a criança consegue girar e o adulto pode pular aqui, que ele não vai conseguir tirar a criança daqui. Então depende muito da posição que você colocar ele. Beleza? Tranquilos? Aí, realmente, se eu tivesse maior distância aqui, talvez a criança conseguiria, né? Se eu conseguisse aumentar a distância, a criança ainda conseguia tirar o homem daqui. Beleza? Tranquilos? Então, próxima aula a gente começa. Tem muita recurso aqui, alguns jogos, níveis, que vai ficando mais agradável, que a gente vai exercitar para poder aprender isso aí. Beleza? Para a gente mudar é o único tópico que está faltando para a gente encerrar esse assunto aí de aplicações de leis de Newton. Tranquilos? Abração para todo mundo aí.